Shabbat Shalom! Hoje eu quero comentar acerca da pergunta que eu postei no Instagram e no Facebook. Quem é Jesus para você? Eu tive muitas respostas, todas elas muito inteligentes e dignas de um bom comentário. Como eu não tenho condições de fazer comentários de cada uma das respostas em um só vídeo, eu quero comentar a resposta de Pedro. Pedro respondeu assim: Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Uau! Ele é o Filho do Deus vivo. Nós estamos vivendo num tempo de tanta instabilidade, tanta insegurança, tempo este de cumprimento de profecias. As pessoas estão com medo das pandemias, profecias se cumprindo, medo das crises financeiras, também profecias se cumprindo, rumores de guerra, profecias se cumprindo. Mas Pedro ousou responder: o Filho do Deus vivo. Também neste tempo, estamos vivendo, como em todas as eras e gerações, uma carência afetiva pela presença protetora, provedora e que traz estabilidade do Pai. Em João, no capítulo 14, Jesus estava conversando com os discípulos e falando então do propósito da sua morte, da sua ressurreição. E no capítulo 14 de João, ele diz assim, no primeiro versículo: não tenham tristeza porque eu vou morrer. É necessário, há um propósito na minha morte, há um propósito na minha ressurreição. E eu volto para a casa do meu Pai. Ele mesmo disse: eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o filho do Abba, do Paizinho celestial. E Jesus disse: não tenham tristeza por isso, porque se eu não for para lá, eu teria dito isso para vocês, mas e seria muito ruim para vocês. Mas agora que eu vou, eu quero dar uma boa notícia. Eu vou para lá para preparar um lugar para vocês. Sabe, queridos, com tudo que você está trabalhando para sustentar sua casa, para construir uma casa, para comprar um carro, para comprar ou pagar uma faculdade, enfim, nada é comparado com a mansão que há 2000 anos Jesus foi preparar para você e para mim. Uma mansão para cada um de nós que cremos que Ele é o Filho do Deus vivo. Que tremendo é isto, uau! Então ele diz: não fiquem tristes, eu vou preparar uma mansão na cidade do meu Pai, que também é a minha cidade. E nessa cidade as ruas são de ouro, as portas das casas são de pérola e de pedras preciosas, e o muro que protege esta cidade é de jaspe, aleluia! Glória a Deus. Ele disse: eu vou preparar uma mansão. Não há mansões, não há nada aqui na terra comparado com o que Jesus tem 2000 anos trabalhado para mim e para você. Ele está com todo o cuidado preparando há 2000 anos uma morada para nós. Que coisa linda, que coisa fantástica. E quando ele diz isso, Tomé diz: então ajuda para que eu possa crer. E Jesus disse: eu estou com vocês aqui, Tomé. E Filipe entra na conversa e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Eu creio na sua mensagem, eu creio que é necessária a sua morte para a salvação e a sua ressurreição, nos garantindo que um dia ressuscitaremos também e sairemos deste corpo corruptível e teremos um corpo incorruptível, aleluia. Mas nós precisamos de um Pai aqui na terra, nós precisamos ver o Pai. Então Jesus responde: Filipe, como assim? Como assim? Há tanto tempo que eu estou com vocês não entenderam ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. E quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele é o Filho unigênito do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E em João capítulo 14 ele disse: ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai, dizendo que o caminho para chegar a Deus não são as religiões, não são as filosofias, não é a ciência, mas ele diz: sou eu, o Filho. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim, por mim, porque eu sou o único filho verdadeiro dele. Eu sou o unigênito que vim do Pai e volto para o Pai. Mas se vocês acreditarem em mim, vocês serão também
filhos e filhas, porque eu sou o primogênito, o primeiro da ressurreição, o primeiro dentre muitos filhos, aleluia. O Evangelho nos diz que no momento em que Jesus foi entregue para ser morto, ele está diante do governador Pilatos, que num julgamento, num tribunal, diz então para os fariseus, para os doutores da lei: eu não vejo nenhum crime neste homem para que eu possa sentenciá-lo à morte. E eles disseram: não, nós queremos que ele morra. Mas naquele momento eles deveriam dar um prisioneiro como para ser solto, porque era festa. Alguém poderia receber uma carta de alforria ou então uma sentença de liberdade. E haveria um prisioneiro que era assassino, um ladrão, um rebelde, e ele estava preso. E Pilatos pergunta ao povo: ok, eu tenho aqui Barrabás e tenho Jesus, o rei dos judeus. Barrabás é um ladrão, é um assassino. Quem vocês querem que solte? E eles disseram: queremos Barrabás. Ele disse: como assim? Barrabás é homicida, assassino, ladrão. E eles disseram: queremos Barrabás. Deixa eu te explicar alguma coisa sobre Barrabás. O primeiro nome de Barrabás é Jesus. Ele se chamava Jesus Barrabás, porque o nome Jesus era um nome muito comum naquela época. Mas a palavra Jesus, o nome Jesus significa salvação. Entenda isso comigo. Agora, Barrabás significa Bar, filho. Abba significa filho de um pai. O nome de Barrabás, então, é Jesus, Salvador, filho de um pai. E Jesus, segundo a resposta de Pedro, é o filho do Pai, o filho do Deus vivo, aleluia. Barrabás, ou o Jesus que eles estavam escolhendo para salvá-los naquela hora, para livrá-los de Jesus, era o filho de um pai, mas eles estavam condenando à morte o filho do Pai, o filho do Abba, o filho do Deus vivo. Os judeus naquele momento escolheram o filho de um pai, Abba, Jesus, para salvá-los, para livrá-los do verdadeiro Filho de Deus. Não é interessante isso? Jesus é o Filho de Deus. E ele mesmo diz: quem crê em mim, conforme as Escrituras dizem, vão entender que eu e o Pai somos um só. E o caminho para levar de volta a Deus não é por meio do seu entendimento intelectual, das suas razões filosóficas, dos seus sofismas intelectuais, não é da sua ciência, mas é por meio de mim, porque eu e o Pai somos um só. E sabe, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, entendeu isso. Ele disse assim: porque a nenhum outro homem aqui na terra foi dado, nenhum outro nome foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos. E ele declarou que Jesus, o Filho de Deus, é o único que tem um nome que importa, pelo qual sejamos salvos. Por quê? Porque o Pai o coroou, aleluia, e deu a ele um nome sobre o qual todo joelho vai se dobrar, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja nos mares, em qualquer lugar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Pai, o Filho do Abba, ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, aleluia. Quem é Jesus para você? Neste vídeo eu quero te apresentar o Filho unigênito de Deus e o primogênito dentre muitos irmãos, e ele te chama a essa irmandade. Como? Creia em Jesus e você estará salvo. Jesus disse: aquele que crê em mim já está salvo, já passou da condenação, já foi absolvido, já está salvo. Mas aquele que não crê em mim já está condenado. Por quê? Porque o Pai o coroou e deu a ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Quem é Jesus? O Filho do Abba, o Filho do Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Assim ele quer ser na sua vida. Deus te abençoe e faça a escolha hoje. Escolha Jesus, o único Filho de Deus, como seu Salvador, seu Senhor. Faça dele a sua fonte de equilíbrio, como a minha amiga respondeu também. Deus te abençoe. Beijo, Shabbat Shalom.